Ai, ai, finalmente as maquiagens, não é nem os refrescos hoje não. Hoje eu vim falar sobre a proibição do celular nas escolas. Eu sou a Ismael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fazia um tempo, né, que vocês não me viam por aqui. Só Ismael. Eu tirei férias, gente. Ai, tava muito cansada. Só que hoje vocês agradeçam, tá? Porque eu tô bonito. Tô montada inteira. Tá de sapato eu tô. Pra vocês verem que hoje eu tô aqui não é pra brincadeira, tá? Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada pra falar sobre isso. Mas o importante é que eu estou falando. Pois bem, pra quem não está sabendo, o Lula sancionou uma lei que proíbe o uso de celular nas escolas. Isso virou uma questão, virou uma polêmica muito grande, principalmente no TikTok, que é uma rede que é extremamente acessada por adolescentes. Inclusive, é um assunto que vocês me pediram muito pra falar no canal do Ismael, só que é um assunto muito sério pra ser debatido um videozinho gravado em live. Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no assunto, começando com a matéria da Agência Brasil, volta às aulas sem celular. Saiba como vai funcionar a nova lei. Segundo o Ministério da Educação, a medida foi tomada diante das fartas evidências sobre o impacto negativo dos dispositivos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O objetivo é permitir que os alunos participem das atividades e interajam. Estudos avaliados pelo MEC apontam que o uso excessivo de telas prejudica o desempenho acadêmico, reduz a interação social e aumenta a chance de depressão e ansiedade entre jovens. Dados do Programa de Avaliação de Estudantes, uma avaliação internacional, concluiu que 8 em cada 10 estudantes brasileiros de 15 anos assumiram ter se distraído com o celular nas aulas de matemática. Sabemos que o mundo digital é importante e o quanto a educação digital também é uma dimensão fundamental, disse Kátia. Ela é secretaria da Educação Básica do MEC. Eu sei que vocês querem que eu emita a minha opinião, se eu concordo, se eu discordo, mas eu vou segurar isso um pouquinho mais, porque o vídeo precisa de retenção, né? Vocês precisam assistir até o final, senão não ganha dinheiro. Começou em São Paulo, mas eu acho que vai se estender para o país todo. Talvez no dia 3 o Lula vai sancionar a PL que proíbe o uso de aparelho telefônico de celulares nas escolas, tanto no momento de aula ou até mesmo na hora do intervalo, do recreio. Gente, só tava faltando isso para literalmente uma escola ser muito parecida com um presídio. Vocês já pararam para fazer essa análise? Porque, assim, no meu ponto de vista, é quase a mesma coisa. Tratam as crianças e os jovens como marginais, uniformizados, que tem que fazer exatamente aquilo que eles estão mandando, os carcereiros. Presídio é a mesma coisa, ó, todo mundo enfileirado, uniformizadozinho, tá? 20 minutos para tomar o banho de sol, que é o intervalo, o recreio. Gente, desculpa, eu não consigo ver um presídio, uma escola, principalmente as públicas, se não fazer essa grande associação, porque é muito parecido o tratamento, é muito parecido as normas ali. Eu já vou ter que discordar da Andressa aqui, porque essa analogia em específico me incomoda bastante. Eu acho que falta entender que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido. Não tem como a gente fingir demência e falar, não, hoje a gente vai ter aulas interativas, hoje a gente vai ter aula de informática, hoje a gente vai ter aula de artes modernas. Num país onde os professores estão tendo que ir pra porta de prefeitura reivindicar direito e salário digno. É claro que nem toda escola no Brasil é igual a outra. Tem escolas que são maravilhosas, tem aulas diferentes, tem aulas interativas, onde você pode usar notebook, computador. E eu acho, Andressa, pelo menos nesse ponto, a gente sabe que eu e a Andressa, a gente é literalmente amigo. A Andressa, toda vez que vem pra São Paulo, fica aqui em casa. Essa comparação em específico, ela não ajuda ninguém. Eu acho que é importante sim a gente debater e tentar melhorar a qualidade de ensino no Brasil, mas infelizmente o modelo atual de educação é o que mais funciona. A gente não pode fechar os olhos para a realidade de que existem alunos que, se você permitir, por exemplo, que eles vão ao banheiro quando quiserem ou que eles usem o celular quando eles quiserem, eles não vão assistir aula. Não só isso, eles vão atrapalhar pessoas que estão lá trabalhando, que são os professores. Com certeza, o modelo atual de ensino precisa de remodelações, precisa de discussões, mas falar que a escola é um presídio ajuda
ajuda, agrada muita gente. Porque os adolescentes que estão lá, e eu vou lembrar vocês, tem pouquíssimo tempo que eu saí da escola, vão ser agradados, porque não é legal estudar. E eu não tô falando isso só num ponto de vista de escola, faculdade. Ninguém gostaria de estudar. Gente, vocês acham que se as pessoas não pudessem, elas estariam assim, andando pela rua, vivendo da arte na praia? Nem isso. Meu sonho agora é estar nas Maldivas, tomando sol, numa praia. Só que algumas coisas precisam ser feitas. E eu sei que se eu chegasse aqui e concordasse com essa fala da Andressa, seria muito mais fácil pra mim. Com certeza a Andressa vai mandar um WhatsApp depois e tal, a gente vai acabar discutindo, nada que interrompa a amizade, porque tá tudo bem a gente ter opiniões diferentes, mas eu não concordo que a escola seja um presídio. E eu acho que esse tipo de comparação só prejudica ainda mais o momento frágil que a gente tá vivendo, onde as crianças já estão contra os professores, as pessoas de direita também estão contra os professores, fazendo com que a vida dos professores dentro de sala de aula fique cada vez mais difícil. Não acho que seja um momento legal pra fazer esse tipo de comparação. Não, eu vim falar de novo porque eu não sou obrigada a ficar calada. O arroba de todo mundo vai estar aqui na descrição, tá? Ah, mas você vai debater com um presidente? Vou debater com o presidente, vou. Porque assim, ô Luiz Inácio, se você não estuda mais, não tira a felicidade de quem estuda, não, por favor. Aí tá lá, eu vou assinar uma lei que proíbe o celular na escola, tá, Luiz Inácio? E os coitados que estudam integral, Luiz Inácio, quase 10 horas na escola, meu filho? E aí é outro ponto. Ensino integral não deveria existir. Já pararam com o bizarro? É uma escola onde você acorda, passa a manhã, a tarde e às vezes até o início da noite dentro dela, onde você não consegue desenvolver mais nada, nem ciclo de amizade, nem atividade extracurricular, absolutamente coisa nenhuma que não esteja dentro da escola. Pra mim, o ensino integral, ele é bizarro. Tô até falando duas vezes porque é isso que eu penso. Eu vejo que se eu, por exemplo, tivesse feito uma escola que fosse em período integral, eu não estaria aqui hoje. Você tem noção disso? A minha mãe queria me deixar numa escola que iria ficar militarizada numa época. E eu chorei implorando pra que minha mãe não deixasse. Teve uma outra época, isso pouco antes, né? Dessa da escola militar era mais ou menos quando eu ia fazer o 3º ano. Mas teve uma época que minha mãe queria que eu morasse no internato. E pra mim, a ideia é assustadora. Você não ter outra realidade além da escola é bizarro. Já parou pra pensar que até quem trabalha CLT, sei lá, trabalha no shopping, fica 8 horas no trabalho, não passa de 8 horas. Às vezes, demora 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, a gente não pode ignorar essa realidade, mas passa 8 horas trabalhando. Por que é normal você passar mais do que 8 horas dentro de um ambiente escolar? Eu não acho normal. Acredito que são questões diferentes a serem debatidas. Não pode mexer no celular, não tem liberdade? Ah, mãe, tá chovendo hoje, vem buscar de carro. Como é que avisa? Como que avisa, Luiz? Não avisa, né? Avisa, né? A escola, ela tem contato com os pais, a escola tem telefone e você pode sim pedir pra direção ligar pra sua mãe por você. Não avisa, né? Não tem como avisar. Aí a gente fica sem poder mexer no telefone. Como é que é? Como é que é, Luiz Inácio? Como é que fica? Tem escola que nem ensina nada. Aí a gente vai ficar... E é outro ponto. São coisas diferentes. Eu entendo o seu objetivo com esse vídeo, com essa discussão. Só que uma coisa não necessariamente justifica a outra. Nesse caso, a gente devia estar discutindo por que tem escola que não tá se importando com o ensino dos alunos. Fazendo o quê? Não escreve, não conversa, não faz nada. Aí você explica pra mim. Explica for me, please. Please, please, please. Porque é bem engraçadinho você, né? Você pode proibir, querido, a porra do celular durante as aulas. Que isso aí é até tranquilo. Não vai estudar, não vai mexer no celular. Agora, durante o intervalo, eu faço o pix pra caceta da tia pra comprar comida como? Essa é uma questão boa, uma questão relevante a ser levantada, mas é uma questão meio burra. Se você tem como fazer um pix, você pode pedir um cartão de débito. A partir do momento que você me diz que você tem um pix, você diz que você tem uma conta no banco. Se você tem uma conta no banco, qualquer banco disponibiliza cartão de débito físico. Então, não faz sentido. Como é que eu faço? Via mente? Eu vou chegar lá e falar, Deus lhe pague? Outra coisa que ela falou, eu tinha esquecido de comentar. Sobre o uso de celular dentro de sala de aula e fora de sala de aula. Eu não sei se vocês sabem, mas já era proibido usar o celular dentro da sala de aula muito tempo atrás. Nunca foi permitido que as pessoas usassem o aparelho celular. Nunca. Mas você me pergunta, adianta? E eu falo com propriedade que não adianta. Grande parte do meu público é adolescente. E eu sei que muitos deles vão ficar muito putos comigo com esse vídeo, porque a maioria dos adolescentes não tem muita inteligência emocional
pra entender opiniões distintas da dele e às vezes leva pro pessoal. Inclusive, gostaria que vocês vissem o vídeo e tentassem entender meu ponto de vista, porque eu não tô contra vocês, muito pelo contrário. Mas não adianta proibir somente dentro do horário de aula. Não adianta. Às vezes, as pessoas esquecem que dentro de uma sala de aula existem 30 pessoas competindo com uma. O professor precisa explicar a matéria para, às vezes, uma sala superlotada com até 40 alunos. E não tem supervisão no mundo que dê conta disso. A criança vai mexer no celular, mesmo que seja proibido dentro do horário de aula. Eu falo, gente, porque tem gente me mandando pix dentro da escola, na live. A live é 2 da tarde. E aí, não só isso, não só tá mandando pix, como fala: Oi, Ismei, eu tô na aula, tô te mandando um pix. Proibir celular na escola é a coisa mais brilhante que aconteceu e eu vou provar pra vocês. Imagina o seguinte, você tá precisando falar com seus pais porque você quer ir na casa do seu colega depois da aula e você não consegue nem passar uma mensagem pra pedir autorização. O que você precisa fazer? Você precisa ir até a secretaria, tirar o tempo de uma pessoa que está ali de boa pra poder fazer o quê? Ligar pro teu pai e perguntar se você pode dormir na casa do seu amigo. Coisa que um WhatsApp teria resolvido. Segunda coisa, imagina o seguinte, você e o seu grupo vão apresentar um trabalho, só que você esqueceu a cartolina do trabalho em casa. Um problema que você poderia resolver simplesmente mandando um WhatsApp ou ligando rapidamente para os seus pais usando o seu celular. Só que não. Você precisa ir até a secretaria da escola para comunicar aos seus pais que você esqueceu o material. E com certeza teu professor e a secretaria não vão autorizar você fazer isso. Você vai tomar penalidade, vai ficar com nota baixa, mesmo tendo o seu trabalho pronto. O seu trabalho tá tudo pronto, você só esqueceu ele, era só alguém poder ir lá e buscar. Mas não, você vai... Ele acabou de inventar uma realidade, assim, não... Eu duvido que isso aconteceria na vida real, desculpa. Já não foram poucas as vezes que eu pedi na secretaria pra ligar pros meus pais e deu tudo certo. Óbvio que eu não sou todo mundo, nem toda a escola é igual, mas todas as pessoas que eu vejo discordando dessa questão da proibição dos celulares são pessoas que questionam a decisão, mas nenhuma delas se dispõe a pensar numa alternativa minimamente melhor. Como, por exemplo, em vez de ter uma proibição total dos celulares, por que a diretoria não começa a recolher os aparelhos? Colocar num canto separado, isso durante a aula, e quando acabar, as crianças pegam o celular de volta. Óbvio que isso ia aumentar a logística, ia se ter uma preocupação em ter alguns celulares furtados e tudo mais, só que eu vejo muita gente tentando agradar a opinião de adolescente e pouca discussão sobre o que pode ser feito pra melhorar, sabe? E foi uma coisa que aconteceu muito, gente, porque, desculpa, falar que você é contra a proibição do celular nas escolas é basicamente uma grande farm de view de adolescente no TikTok. Simples. Ninguém quer ser privado de usar uma coisa que é sua, ninguém quer deixar de se entreter, só que existem coisas que não tem o que fazer. Já pararam pra pensar que não tem o que possa ser feito? Por quê? Não vai adiantar você sancionar uma lei onde as crianças não vão poder usar celular só dentro da sala de aula, porque não vai ser respeitado. E parece que essas pessoas ignoram isso. E ignoram, gente, estudo científico, sabe? A gente não tá falando aqui de achismos, a gente não tá falando aqui de coisas inventadas da cabeça. Existem estudos que comprovam que o celular tira a atenção das pessoas. Eu, que sou adulto, eu tô trabalhando aqui, eu tô fazendo live às vezes, sabe? E ter o celular aqui do meu lado me distrai. Às vezes eu quero vir aqui, só ver aqui rolar a tela. Não tem nem nada, não tem nem notificação. Eu quero vir aqui no Twitter e rolar pra ver o que tá acontecendo. Porque é viciante. O celular trabalha com a nossa dopamina. Isso é estudo. Às vezes eu preciso esconder o celular aqui, atrás do Stream Deck, que é onde eu boto os barulhos aqui, ó. E aí você vai me falar que é uma ótima ideia permitir com que as crianças e adolescentes tenham celular dentro da escola? Me fala que mundo de fantasia é esse, que todos os adolescentes e todas as crianças, não tô generalizando, existem sim exceções, obedecem os professores, respeitam os professores, onde os professores todos sabem controlar e prender a atenção dos alunos? A gente não vive nesse mundo distópico, gente, a gente tem que entender isso, que algumas coisas não tem o que fazer. De novo, não tem outra coisa que possa ser feita. Não tem. Todos os argumentos possíveis contra a proibição de celular nas escolas. Eu não entendi porque que eu fiz. Tá bom. Sim, nós temos um problema grave do uso excessivo de tecnologia e de redes sociais. Isso tem desencadeado problemas graves na sociedade. E enquanto a sociedade não entender que precisa de um programa de educação digital para cidadania digital e para uso consciente, ela não vai ajudar nem a criança e o adolescente e nem ela própria, que vive caindo em fake news.
Esse eu também concordo. Número 2, até os anos 90, começo dos anos 2000, as gerações não tinham celular na escola e tudo era um motivo pra se distrair ou pra não estar conectado e prestando atenção, simplesmente porque a escola já era desinteressante, assim como é desinteressante hoje. Então era dar uma voltinha no corredor, conversar com os amigos, falar com a parede, se pendurar, jogar os amigos na lata de lixo, qualquer tipo de interação, Discman, cartinha, baralho, super trunfo, qualquer coisa que tirasse você, que fosse uma válvula de escape pra aquela tortura que já era a escola. Nossa, que falsa equivalência do caralho. Vamos lá. Imagina comparar um dispositivo que tem algoritmo, atualização em tempo real e que não só tem o algoritmo, como o algoritmo aprende conteúdos que você acha interessante ou desinteressante pra manter você o máximo de tempo possível preso com um baralho. Tipo assim, o baralho, ele faz uma coisa, que é jogar. O celular tem aplicativo dos mais diversos tipos de jogos, rede social, vídeo, foto, texto e milhares de outras coisas que não só prejudicam crianças, mas também prejudicam a qualquer pessoa. Eu falo isso porque eu já fui completamente viciado em celular, gente. Uma época onde eu me sentia mal, porque eu queria dormir, eu queria fazer outra coisa e eu ficava ali, ó, scrollando. Eu, uma pessoa adulta, não velha, não morta, não idosa, jamais. Tô aí na casa dos 17. Mas se pra mim, que sou um adulto, o celular já faz mal, já prejudica meu sono, imagina um adolescente que não tem nem o cérebro formado. Um adolescente que não pode nem ter o controle total sobre suas próprias ações, porque não é de maior. Imagina a influência que esse aparelho tem. Eu vou te dizer, é muita. Muita. E é completamente desleal você comparar uma cartinha, um bilhetinho, passear com a escola com um aparelho que tem milhares de funções. Que hoje em dia você pode baixar o ChatGPT, você pode conversar com o seu próprio celular. Eu acho muito desleal e uma falsa equivalência tremenda. Então, quer dizer, o celular hoje só substitui essas coisas, porque o problema continua sendo a escola. Número 3, proibição só pros estudantes? Professores também não usam o celular dentro da escola, inclusive fazendo conteúdo, inclusive muitas vezes fazendo conteúdos legais com a molecada e inclusive muitas vezes violentando emocionalmente essa molecada aqui nas redes? Faz, né? Os outros funcionários da escola também não têm problemas de distração, de não prestar atenção porque estão mexendo no celular? Também, né? Então, se é pedagógico, se é pra melhorar a educação, por que não proíbe pra todo mundo? Eu também já concordo com isso. Se é pra proibir, que proíba pra todo mundo. Todo mundo tem que chegar e armazenar o celular e se responsabilizar se acontecer alguma coisa com o celular se ele não estiver na sua mão. Aí ninguém quer, né? Número 4, a nossa sociedade é extremamente violenta e muitas pessoas, inclusive pais e mães, inclusive pessoas comuns da sociedade, inclusive professores, maltratam emocionalmente a criança e o adolescente, não dão voz pra criança e pro adolescente e talvez, só talvez, eles se sintam muito mais acolhidos e seguros nos grupos que eles têm nas redes sociais do que no convívio humano, que pra eles é uma tortura. Veja só, por culpa de como as pessoas e a sociedade se relacionam. Número 5, eu acho que eu perdi a conta, não sei. Número 5, as escolas têm teto caindo, tem ventilador quebrado, tem piso quebrado, tem banheiro vazando, tem banheiro destruído, tem material faltando, tem falta de professor, tem bullying, tem violência. E a preocupação é o celular? Não tem nada mais importante para as escolas se preocuparem? De novo, são questões completamente distintas. E uma questão não necessariamente invalida a outra. Número 6, tá proibindo o celular, mas vai continuar aplicativo de educação? Esses aplicativos que não servem de nada e a gente só faz pra ganhar uma notinha extra e aumentar a nossa nota e parecer que a educação melhorou quando não melhorou em nada. Essa mentirada que são esses aplicativos, aí não vai acabar. Quer dizer, e aí se eu não posso usar o celular, eu vou fazer como? Ah, na minha casa, no meu tempo livre, entendi. Acho que não. Número 7, e os alunos que não têm celular? A escola deles também é um lixo. E aí, qual que é a justificativa? Porque mais de 3 milhões de estudantes de escola pública não têm celular. E na pandemia foram reprovados de ano porque não acessava as aulas online. Que falta de vergonha na cara é essa, gente? Que hipocrisia é essa? Proibição durante a aula não faz sentido, né? Não é pra usar durante a aula, porque é pra gente estar entretido e compartilhando as ideias ali, quando a aula realmente proporciona isso, né? Porque senão fica difícil. Agora, no intervalo, na entrada e na saída, ter que entregar o celular pra pôr em caixinha? Não, isso não existe. O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente garante a inviolabilidade do meu bem pessoal. Ninguém pode me revistar, pegar o meu celular e muito menos me obrigar a entregar ou colocar numa caixinha. Basta que eu não use e deixe ele armazenado. Agora, tentar me proibir na minha hora vaga, na pouca hora vaga que eu tenho na escola também de usar, aí já é, desculpa, é sacanagem, é na maldade mesmo. Atenção, estudantes de todo o Brasil. Isso é uma convocação oficial.
acabei de fazer uma petição online contra a proibição do uso de celular nas escolas. Sim, alguns alunos já tinham feito petição e já tinham vindo falar comigo, mas eu resolvi fazer uma petição pública oficial pra gente recolher assinaturas e eu vou protocolar esse mesmo pedido no Ministério Público Federal ainda hoje. A vaquinha tem mais de 1 milhão de assinaturas. Até o momento a gente não viu nenhuma devolutiva do Ministério Público ou das instituições federais perante a isso. A proibição ainda tá rolando. Como se já não bastasse tudo isso, o celular também tá sendo proibido ali pra criança, pra adolescente, no ensino fundamental e no médio. E aí, 2 pontos. Eu entendo o lado do professor, que quer total atenção na aula dele, porque são aulas importantes e o professor é sim autoridade dentro da sala de aula e acabou, ponto final. Se você discorda, você tá completamente maluco, tá? Só que eu tive 2 tipos de professores, e aí eu vou falar da minha opinião. Eu tive o professor que a aula era tão dinâmica, igual a minha professora Cleide de português do ensino médio, que ninguém nem sequer encostava no celular. O celular às vezes estava em cima da carteira, ninguém nem se importava em pegar, porque a aula era tão boa, tão gostosa, tão dinâmica, que ninguém se importava, existia uma relação de amor ali entre os alunos e a professora. E eu tive um professor de geografia, por exemplo, no ensino fundamental, que ele já chegava com uma caixa e obrigava os alunos a colocarem o celular ali dentro de, olha, na minha aula ninguém vai encostar no celular, porque ele sabia que os alunos mexiam na aula dele, já por não ser tão dinâmica e afins. Eu também concordo, eu já tive sim professores que eram maravilhosos. Eu tive o Júnior de História, que era um professor maravilhoso. Ixi, qualquer oportunidade que ele tinha de tirar os alunos da sala, levar pra um ambiente diferente, pra explicar a história, era muito legal. Só que é uma questão um pouco mais humana. Nem todo mundo tem um magnetismo e um carisma como professor, a ponto de você se interessar não só na aula dele, como na pessoa dele também. Porque às vezes, o professor até é um bom professor, mas a personalidade não é tão cativante, o carisma não é tão cativante. Só que pra você ser professor, você não precisa fazer curso de artes, entendeu? Acredito que o problema maior esteja no método de ensino como um todo que a gente tem. A forma com que os professores são ensinados a ensinar na faculdade. A faculdade também deveria ensinar mecanismos de gatilho de curiosidade, a ponto de você fazer com que o aluno se interesse pela sua aula. Só que isso a gente tá falando de uma questão tão profunda e de uma questão tão estrutural que é muito difícil você mudar de uma forma rápida, sabe? É uma coisa que precisa ser discutida, uma coisa que precisa ser debatida, uma coisa que precisa ser levada pro Congresso, uma coisa que precisa ser protocolada. Então, não existe uma solução rápida pra isso. E nisso, vai continuando os alunos mexendo no celular dentro da aula, os alunos fazendo qualquer outra coisa que não seja estudar. A gente tem meme de criança jogando Free Fire dentro da escola, com a professora falando de fundo, sabe? Tu jogou naquela escola? Que isso, cara? Você jogando da escola? Aham. Tá na escola, Pedro? Que isso, cara? O que você tá fazendo? Eu já falei que não pode trazer celular pra escola? Não, eu tô fazendo dever aqui, professora. Tá fazendo dever, eu mandei pegar o livro. Tá todo mundo com o livro na mão, você tá com o celular na mão. Ai, peraí, professora, pode ser chata, pode chamar qualquer pessoa, mas eu tô jogando aqui, eu tô quase mestre. Abre esse livro na página 178 que eu mandei vocês abrirem agora. Não tô, professora! A minha tia, irmã da minha mãe, é professora. E muitas vezes que a gente já conversou, era justamente sobre isso, sabe? Sobre como você se sente mal, às vezes, de você querer dar uma aula e você não conseguir. Porque o aluno tá muito mais interessado em qualquer outra coisa que não seja português e matemática. Tendo toda a problemática das telas, e ok, só que a gente tem que pensar o outro lado da moeda. Eu, como uma criança que tinha TDAH, que tinha ansiedade, que sofria muito bullying, era muito introspectiva, o horário do intervalo que eu tinha era meu horário de conforto pra ligar pra minha mãe, pra mandar mensagem pra minha mãe, pra não ficar escondida dentro de um banheiro apanhando ou até mesmo sendo xingada por outras meninas sem um mínimo motivo. Você tá me entendendo? Meu horário de conforto era esse. Porque dentro da sala de aula tinha um professor vendo, no intervalo não tinha. Você proibir um aluno de usar o próprio celular até no intervalo, eu acho complicado. Além de todas as outras questões de... Eu também acho complicado você proibir no intervalo também. Só que, de novo, gente, me digam soluções, não me tragam o problema. O problema eu já sei, já tô ligado no problema. Mas a gente cai de novo naquela questão de o que é que a gente faz. Desculpa, você vai pegar o celular da criança antes dela entrar na aula pra devolver depois no recreio e não vai adiantar, porque a criança vai levar 2 celulares pra escola. A criança vai mentir que não trouxe celular. É uma questão muito mais profunda do que o que a gente tá debatendo aqui na superficialidade. De assédio dentro de uma sala de aula, de atentados que acontecem, um aluno ficar um dia inteiro, principalmente no ensino aí que a gente tá vendo hoje em dia, que é em tempo integral, sem conseguir se comunicar com amigos, com familiares, com ninguém,
a exclusão desse aluno vai ser muito grande também. Porque uma criança que se sente sozinha, ela se sente sozinha em todos os âmbitos. E, de novo, eu acho assustador assistir ensino integral, ponto final. Pra mim, ensino integral deveria ser proibido e abominado, e nenhuma pessoa no mundo deveria ficar mais do que 8 horas no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Vocês já assinaram a petição contra a proibição de celular do nosso querido Prof. Luiz? Se não, vai assinar agora. Yasmin, não sei assinar, então eu vou te ensinar agora. Você vai entrar na conta dele, vai clicar nesse link aqui. Aí você vai clicar aqui, que vai te enviar para essa página, aí você vai clicar aqui. Porque eu não apoio a petição do professor Luiz, que sugere a troca da lei que proíbe o uso dos celulares por uma regulamentação pedagógica. Eu fiz um vídeo e postei hoje mesmo falando sobre essa petição, e esse vídeo não viralizou, não tomou grandes proporções, mas mesmo assim gerou uma pequena discussão nos comentários. Eu queria aqui expor o meu ponto para vocês. Vamos começar falando que eu não apoio essa proibição dos celulares, pelo menos não da forma que está sendo feita. E eu também acho legal eu deixar claro que eu também não apoio. Por mais que eu tenha falado algumas coisas que deram a entender que tem que tirar mesmo o celular de criança e adolescente. É isso mesmo. Também não é assim, sabe? Eu acho que nada se resolve no extremismo. Acredito que a vida e a forma certa de se fazer as coisas tá ali no meio termo. Acho que é mais um caso da gente cortando o mal pela copa ao invés da raiz. A gente pegando a consequência ao invés da causa. A gente sabe como o sistema educacional do Brasil é, e eu acho que simplesmente proibir o uso dos celulares, achando que isso vai solucionar grandes coisas, é raso e, de certa forma, até ignorante. Vamos começar com uma coisa. Esse professor Luiz não é flor que se cheire. Eu peguei alguns vídeos antigos dele porque eu não sabia quem ele era, e desde 2020, talvez até antes disso, ele já fazia um monte de vídeo demonizando a escola, simplesmente falando o que adolescente quer ouvir. Mas eu concordo com isso também. Eu não poderia concordar mais. Eu vejo o professor Luiz como uma pessoa que entendeu como o algoritmo funciona. E pela quantidade de usuários ser muito maior na faixa etária de crianças e adolescentes no TikTok, falar o que eles querem ouvir engaja muito mais. Inclusive, é um risco pra mim, tá? Tô botando aqui minha carreira em jogo porque pode ser que um monte de criança e adolescente pegue raiva de mim e nunca mais me assista. Teve um vídeo recente do professor Luiz que eu vi, um vídeo onde ele tava defendendo um aluno que tava jogando Free Fire dentro da sala de aula, falando que a gente devia criar esportes e que tava tudo bem a criança jogar Free Fire dentro de sala de aula. Sabe? Mais uma vez, o sistema educacional brasileiro é perfeito? Não. É bom? Também considero que não. Mas ele sempre fez vídeos ali num tom tendencioso, onde ele colocava os diretores, coordenadores, professores e a escola em si como instituição em uma posição de demonização, uma posição de vilã, enquanto os adolescentes eram os santos imaculados que nunca faziam nada e estavam sofrendo opressão. E, de novo, eu sou uma pessoa que sofreu muito na escola. A minha vida escolar foi uma merda. Eu sofri bullying do primeiro ano do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. Foi uma bosta, foi uma droga. O bullying foi mudando só de nome. Quando não era homofobia, era preconceito porque eu era pobre. Quando não era preconceito porque eu era pobre, era preconceito porque eu era feio. Quando não era preconceito porque eu era feio, é porque eu era bicho. Então, de novo, a gente cai num ponto de extremismo. A escola é maravilhosa? Não é maravilhosa. Mas a escola é esse demônio horrível que quer acabar com todas as crianças? Não, gente. A maioria dos professores fazem o que fazem por amor. Porque ser professor não paga tão bem assim no Brasil, senão eles não estariam protestando pro aumento salarial. Nem todos os professores fazem, de fato, porque gostam. Mas a maioria, sim. E é até bizarro hoje em dia eu falar uma coisa dessas, porque teve casos onde professores foram homofóbicos comigo, sabe? Eu tive que ser trocado de aula no meio do ano. Eu fui colocado numa sala de aula horrível, onde todo mundo me odiava, porque eu simplesmente não podia ter mais aula com a professora que foi homofóbica comigo. Em vez da professora ser afastada ou acontecer alguma consequência com a professora, trocarem a professora, me trocaram de sala de aula. Então, continuar colocando o professor como se ele fosse esse inimigo que odeia as crianças e adolescentes na qual ele dá aula, não tem outro objetivo além de você trazer um pânico e agradar crianças e adolescentes que não gostam de ir pra escola, porque ninguém gosta de ir pra escola. Se a gente pudesse, a gente ficava o dia inteiro coçando o saco, com a barriga pra cima, jogando videogame. Aquela velha história de estudante tem ou não que pedir pra ir no banheiro. Já começamos por aí, eu não fui com a cara dele por causa disso, porque mesmo que você tenha críticas, ele fazia num tom onde era simplesmente o que adolescente quer ouvir. E eu acho que essa petição é só mais uma forma que ele encontrou de achar engajamento em criança e adolescente.
Vamos lá, indo para a petição. Aqui a gente começa ao Ministério Público Federal, autoridades e responsáveis. Eu achei muito erro de concordância aqui, muito erro de gramática, ortografia, e enfim, assim, se você quer fazer uma petição para o Ministério Público Federal, eu espero que no mínimo você tenha revisado o que você escreveu. Até porque eu achei todo o desenvolvimento aqui desse texto, dessa petição, bem no modelo redação do Enem, onde você maceta o governo federal o texto inteiro para no final promover campanha nas escolas. A gente já começa aqui. Segundo parágrafo. Há algum tempo. Tá errado. A é com H quando você tá falando de que existe. Há algum tempo é com H. Uma coisa que a minha professora de português me apresentou, que se eu não me engano no nome, mas que é realmente um conceito que existe, que é o parágrafo frasal. O que é o parágrafo frasal? Um parágrafo que não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, então praticamente esse parágrafo é feito numa frase só. E é o que a gente vê aqui, ó, depois desse ponto, que a partir daqui, ó, não tem nenhuma vírgula. Não tem nenhuma vírgula e aí termina com outro ponto, ou seja, é um parágrafo corrido e isso é erro básico. Quando a gente faz um texto... Menina, ela é... Passada, ela é áspera também, né? Gostei dela. A sigla, e aqui tem duas, a gente tem que explicar a sigla, ou seja, se eu coloco SUS, eu tenho que colocar SUS... entre parênteses, Sistema Único de Saúde. O arroba dela é Alicia Guimarães. Inclusive, repetindo, o arroba de todo mundo vai estar aqui na descrição. Para além disso, não tem vírgula separando. Dependentes, não tem espaço separando. Aqui não tem espaço separando o parágrafo, o que é que isso seja. E Alicia, por que você tá pegando tanto no pé da ortografia? Se você vai sugerir uma reforma, uma regulamentação nova e ainda vai mandar isso para o Ministério Público Federal, eu apenas espero que você revise o texto que você está escrevendo. Eu espero que você revise o texto, a diagramação, a ortografia, a concordância. Eu só espero que você revise isso. Nada demais. Aqui ele fala: sabemos que a lei exige um preparo e cuidado das escolas para lidar com o resultado da proibição, mas sabemos também que nem sequer o ECA é respeitado no ambiente escolar. Até aí tudo bem. Aí aqui a gente já desce e já tem a proposta da regulamentação pedagógica. Os conscientes das telas, alertando sobre os problemas do uso excessivo, que eu já disse de vocês de fazer campanha nas escolas. Aqui tem os tópicos da regulamentação, que, me desculpem, mas para mim é um tapa-buraco. Aqui tem não utilização em sala de aula, a não ser em caso de aula vaga, e uso livre nos horários vagos. Mas aqui ele não explica qual que é a definição de horário vago. Ou como isso vai ser feito. Porque existem 40 alunos dentro de uma sala de aula, enfileirados, um atrás do outro. Como você vai garantir que esse professor tenha visão periférica 360 dentro dessa sala de aula? Me fala. Ou seja, quem que vai definir o que é horário vago? Quem que vai definir quando que vai poder ser usado? Quem que vai definir ali se essa aula é horário vago, essa aula não é? Entendeu? O horário vago vai ser só quando o professor não estiver em sala, ou vai ser quando o horário realmente estiver vago? O horário vago vai ser quando o professor disser que vai ser horário vago, ou... Não tem. Eu até comecei a me questionar se esse homem é realmente professor, porque aqui ele sugere aula sobre tecnologia, aula sobre identificação de notícias falsas, aula sobre não sei o que, aula sobre não sei o que lá. Mas os professores, eles têm que seguir um negócio que compõe a grade curricular, que chama BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que é sobre quais aulas, quais conteúdos, quais áreas ali de ensino eles têm que ensinar num determinado ano, seja na 9ª série, seja no 1º ano, enfim. Aí eu queria saber, né, dando o ensino brasileiro como tá, onde que vão entrar essas aulas aqui de tecnologia, de efeitos da tecnologia? Qual matéria que isso vai ser inserida? Ou como que vai ficar a grade curricular com essas aulas? Então, é de novo o ponto que eu tava falando. Se propõe muito uma ideia. Só que nessa proposta de ideia, falta muita coisa pra se tornar realidade. Então, você fica ali no superficial. Aí, realmente, não pode proibir. E é isso. Acabou. É isso aí mesmo. É só isso e foi isso. E não elabora direito qual é a melhor forma de fazer esses estudantes prestarem de fato atenção na aula. Como você vai fazer pra que aqueles estudantes que realmente não se importam em nem um pouco, que não foi dada educação dentro de casa, respeitem o professor dentro de sala de aula. Tipo assim, é muito raso. Queria saber. Porque aqui antes, ele já tinha reclamado que muitas escolas não seguem regulamentação do ECA, muitas escolas não seguem leis que prezam pelo bem-estar dos alunos, mas aqui eles sugerem uma coisa. E como que isso vai ser regulamentado? Como que isso vai ser fiscalizado?
Saindo desse âmbito aí da petição, eu queria falar sobre as assinaturas. Eu deixei isso na legenda do último vídeo, mas eu acho que eu não deixei isso tão claro. Sim, a gente tem o direito de questionar o governo, sendo cidadãos, com certeza, mas tem um problema. Menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Menores de 18 são incapazes, mas eles podem parcialmente exercer a vida civil, especialmente quando são emancipados. Menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Menores de 16 anos, você, não podem exercer vida civil. Ou seja... Menina, ela tem menos de 16 anos? Mulher, essa criança é mais inteligente que eu, passa! Meu Deus, ela é adolescente ainda. Eu não falava tão bem assim quando eu tinha essa idade. Chocante. Não pode assinar documento sem a presença dos pais. Tem muito pai que assinou? Tem. Tem muita gente maior de 16 que assinou? Tem. Mas vamos dizer que pelo menos uns 300 mil não foi gente de 14, 15 anos? Não vai me enganar isso também não, né? E o que acontece? A assinatura não conta porque não acompanha a assinatura dos pais. O que você acha sobre aquela petição do professor Luiz contra a proibição dos celulares? Eu acho completamente equivocada, assim. Eu sou a favor da proibição. Então eu discordo totalmente da petição. Primeira coisa, a lei não proíbe o porte dos celulares. Deixa eu mostrar isso pra vocês. O que a lei proíbe... Outra coisa, eu vi várias vezes, eu não vi agora, pelo menos aqui, o vídeo do professor Luiz completo, mas o professor deu várias vezes a entender que as escolas estariam usando detectores de metal pra tirar o celular do aluno e o aluno não podia nem levar o celular pra escola. Só que o que não foi discutido direito era, de fato, o que a lei dizia. E a lei não proíbe com que o aluno leve o celular pra escola, e sim que ele use o celular dentro da escola. É diferente. É sempre o uso. Então você pode levar o celular para a escola tranquilamente. A grande questão é que você não vai poder usar ele em sala de aula e no recreio. Ah, e se tiver alguma necessidade extrema, algum alerta, alguma situação de perigo, eu posso usar? Aqui, ó, estado de perigo, estado de necessidade, força maior, pode usar, não tem problema não. Na petição ele fala que vai propor uma regulamentação para o uso, só que essa regulamentação não é feita através de uma lei. A lei é uma coisa, regulamentações entre os processos são documentos que vêm depois, porque aqui na própria lei já fala da utilização para algumas atividades pedagógicas, embora eu também tenha muitas ressalvas sobre isso aqui. Indo lá na petição, tirando esse tópico aqui do uso livre, que eu sou totalmente contra, coloca aqui também, ó, aulas sobre identificação de notícias falsas, aulas sobre tecnologia e rede social. Gente, isso já dá para fazer, não precisa de uma nova regulamentação para fazer isso. Trazendo meu exemplo, eu sou professor de ciência e de biologia. Eu já dei aula sobre fake news científica. Tipo assim, não precisa de uma regulamentação para usar o celular em sala de aula, não precisa. Eu vi muito caos sendo instaurado. E a gente sabe que quando você faz um alarde de alguma coisa, você transforma uma situação em uma situação de pânico, isso gera engajamento. E eu vejo que isso foi usado pelo professor Luiz. Ele aproveitou de uma situação que estava sendo amplamente discutida para conseguir notoriedade para si próprio, para conseguir holofotes para si. Eu sei que ele quer abrir uma escola humanitária, já vi, acho o projeto bem legal, bem interessante, só que tem fins que não justificam os meios. Eu não acho que o que foi feito, a forma que foi feita, seja legal. Queria dizer que eu sempre acompanhei os conteúdos do professor Luiz, porque desde que eu encontrei o perfil dele, ele sempre fazia vídeos de um certo acolhimento dos alunos e falava visões críticas sobre o universo escolar, instruía os alunos através do Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso eu acho essencial. Só que depois que eu vi esse vídeo aqui recentemente, aí pra mim já era. Essa comparação ela é um completo absurdo. Achar que uma escola é extremamente ruim porque tem uniforme igual um presídio. Falar que o presídio aqui, ó, um ponto positivo, né? Tem 2 horas de sol, a escola não tem. Olha, se você quiser ficar mais tempo na sua escola, pede pra direção. Vai lá, se é isso que você quer, pede pra direção. No presídio pode celular. Claro que não pode, gente. Não é porque o pessoal tá infringindo a lei que pode celular. Mas no presídio não tem prova, né? Na escola tem prova. E tipo assim, o professor Luiz foi a pessoa que postou isso falando e comparando o presídio com a escola. Isso pra vocês, vou fazer um comparativo. Não parece um tipo de conteúdo que o Nicolas Ferreira faria pra criar alarde entre as pessoas que seguem o perfil dele? Porque pra mim, me parece muito. Um vídeo que seria postado com a intenção de hype, engajamento e que não necessariamente propaga uma informação verídica, mas um vídeo que traz um assunto onde parte da massa concorda e com isso você gera identificação, consequentemente engajamento. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, mas um vídeo
postado para engajar. Mesmo que ele seja completamente desleal. Mesmo que esse vídeo não tenha embasamento fatídico e de realidade, sabe? Tipo assim, comparar o recreio de um lugar que você fica 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas, com um presídio onde tem pessoas que foram condenadas por crimes hediondos, também não lembra a vocês a extrema-direita? Porque pra mim lembra. E funciona. Tanto que a petição teve mais de 1 milhão de assinaturas. Pessoal, a prova, como a prova é horrível, pavorosa, né? Nem no presídio tem prova. Então, assim, uma comparação muito fraca. Olha só, no presídio pode dormir. Que lógica é essa? Assim, por mais que seja uma comparação irônica, é do pior gosto possível. Também acho. E voltando na lei, a última coisa que eu queria comentar é que existe sim uma preocupação com o sofrimento psíquico dos estudantes, porque a gente tá vendo que o excesso de telas, o excesso celular faz muito mal. Eu tô falando sim de criança e adolescente extremamente viciado no celular, e a gente sabe que o celular tá muito relacionado à ansiedade, entre outros transtornos. Então assim, por favor, não fica achando que a gente é inimigo por querer proibir o uso. É porque o uso está fazendo muito mal. O professor Luiz está fazendo um abaixo-assinado. Será que tem como ir no perfil dele? Não. Infelizmente não tem pão velho aqui não. Talvez tu tentar bater em outra porta, não sei. Mas aqui não, tá? Não, o professor Luiz não vai salvar você. Não, o professor Luiz não foi demitido. Não, a petição que ele fez não vai pra frente. Não, o governo não vai revogar a porra do bagulho do celular. Não vai. Essa petição não vai pra frente exatamente pelo fato de só ter criança assinando. Se tem, 200 maiores de idade assinando isso, porra, é lucro. Se o professor Luiz é um professor concursado, ele ainda vai trabalhar esse ano, gente. Se ele é um professor concursado do governo, saiba que eles vão alocar ele pra alguma escola. Seja uma escola na puta que pariu da casa dele ou uma escola do lado da casa dele. Ai, mas ele tá sendo processado. Gente, processado por quem? Pelo governo? O governo vai processar o cara porque o cara tava dando informação pro estudante? O governo tem mais o que fazer. O governo tem mais quem roubar. Muitos dos alunos que viram ele tentando dar uma luz no fim do túnel, acompanharam ele, cara, bater em cima das pessoas, porque o cara era a única pessoa que vocês tinham pra recorrer. Ele era a única pessoa que podia tentar fazer algo por vocês e tava ali. Só que ele tava surfando completamente no hype disso. Ele não fez 1, 2, 3, 4, 5 vídeos sobre. Ele fez, cara, uns 8, uns 9 vídeos sobre. Tudo bem, eu concordo completamente com vocês. Não vai ser tirar o celular do aluno que vai resolver o déficit de atenção, o problema com matemática. E eu concordo muito, eu concordo absolutamente. O problema com português, o problema com os professores, o bullying em sala de aula, não vai ser isso que vai resolver. É moleque do 6º ano falando o que quer ele como ministro da educação? Gente, eu entendo o quão desesperador deve ser você que tem ansiedade social ser forçado, praticamente, a ter relação social com outras pessoas. Você olharem na sua cara e falarem: ai, nossa, você tem ansiedade social, que pena. Vai lá falar com os outros. Eu sei o quanto isso deve ser completamente desesperador, mas adivinha, hoje é seu primeiro dia de aula e você não pode levar o celular pra escola. Eu sei que aquele velho, ai, é melhor tentar algo... Que diva! Eu não acho correto falar aquele velho também, porque isso é etarismo, né? Uma coisa não justifica a outra, mas achei a maquiagem dela bem lacre. Do que não tentar nada. Só que não vai dar em nada. Não vai. E é outra coisa que eu tenho que concordar. Gente, não vai dar em nada. Alguém precisa falar pra vocês. E infelizmente vai ser eu. E eu completo aqui. O professor Luiz sabe que isso não vai dar em nada. Esse tipo de coisa gera comoção nacional. A faixa etária das crianças e adolescentes é um dos públicos mais desejados pelos digital influencers. Porque esse público é o público que engaja. E isso não é de agora, gente. Isso é desde que a internet é internet. A gente viu a revista Capricho. A gente viu os ídolos teen. Os youtubers que naquela época atrás eram teen, a Kéfera, Cossielo. Todo esse público virou quem é por conta das crianças e adolescentes engajando aquele público. E o professor Luiz sabe disso. Eu acredito sim que por trás disso tudo exista uma boa intenção dele, mas não se engane. O professor Luiz, assim como qualquer outro digital influencer na internet, quer engajamento. Só que a forma que foi usada para se gerar esse engajamento foi extremamente desonesta, extremamente desleal. Você usar de um momento frágil da educação para comparar escolas com um presídio a fim de gerar pânico em criança e adolescente é desleal. E não tem muito o que fazer sobre isso, porque o governo não vai dar atrás com essa porra desse bagulho
E não vai ser o professor Luiz que vai salvar a vida de vocês. Gente, o cara ele deve ter ganhado mais de um salário mínimo com 3 vídeos daquele que ele fez. Se vocês estão com tanta dor assim por ele ter perdido o emprego, evite outro professor influencer perder o emprego e lê. Lê. Porque literalmente tá lá na PL que você pode levar o celular e usar em caso de emergência. Ou se o professor liberar. Da mesma forma que sempre causaram um problema sobre você poder ou não ir no banheiro durante as aulas, vocês podem fazer essa mesma merda com essa PL. É simples. Que diva! E eu acho que o que mais torna toda essa situação desleal é que não foi proibido que você ligasse pro seu pai numa situação de emergência ou de força maior. Isso nunca aconteceu. Em nenhum momento a lei ou a PL disse isso. Mas algumas pessoas, em específico, usaram esses artifícios para conseguir engajamento em vídeos de TikTok. Se estivesse escrito que o aluno não pode usar nunca o celular, tem que quebrar, jogar fora. Ó, joga no lixo esse Samsung aí, Motorola, lixo, bosta, estrume. Mas não foi isso que aconteceu. É mais uma vez um momento onde TikToker tá distribuindo desinformação pra vocês, a fim de causar pânico. Então, o que eu recomendo é que vocês leiam, se reinterem e que busquem os próprios direitos. Porque, realmente, eu vi casos onde, aparentemente, a escola tava usando detector de metal na mochila das crianças. Isso é ok? Não é ok. E sobre isso, sim, tem que ser feito alguma coisa. É um dilema muito grande e uma situação que não dá pra se resolver em 20 minutos. Então, eu vou deixar aqui mastigadinho pra vocês no final. Eu concordo com a proibição do celular nas escolas? Não! Eu concordo com as crianças usando o celular dentro da sala de aula, jogando Minecraft na aula de geografia? Não! É uma questão muito mais complexa do que um vídeo de TikTok. E com certeza, essa discussão e o que deve ser feito é que as crianças não deixem acontecer o que tá acontecendo. Que a escola com detector de metal passando dentro da mochila, querendo pegar o celular das crianças a todo custo. Porque a própria lei não diz que isso deve ser feito. O que deve se valer é o que tá escrito na lei. Ponto. Então, se isso tá acontecendo com você, com a sua escola, procure o professor, procure alguém, algum responsável que possa bater de frente e fazer valer a lei. Mas o que eu queria pedir pra vocês é que vocês comentassem aqui embaixo, deixassem a opinião de vocês, que eu quero saber.